Olá! Hoje a gente vai dar uma espiada num dos lugares mais restritos e de altíssimo risco que existem, o centro cirúrgico. E olha, não é só um lugar de cura não, é um verdadeiro palco, onde cada movimento é coreografado. E cada segundo pode ser a diferença, literalmente, entre a vida e a morte. E isso leva a gente para a pergunta central de hoje. Num lugar com tanto em jogo, como é que se constrói a segurança? Sabe, como é que uma equipe consegue chegar na perfeição quando simplesmente não pode haver erro? É isso que a gente vai descobrir. Bom, a primeira regra de uma sala de cirurgia é foco. Foco absoluto. Qualquer conversa, qualquer movimento que não seja essencial é cortado. Isso, claro, ajuda a reduzir o risco de infecção para o paciente, mas o mais importante é manter todo mundo com a concentração cravada naquilo que importa, o procedimento. É um ambiente que respira silêncio e precisão. Ok, então com o ambiente preparado, vem o primeiro grande desafio, a precisão. Pensa só, antes mesmo de fazer o primeiro corte, a equipe precisa saber exatamente onde operar, o que não pode nem sonhar em tocar e qual o melhor caminho para chegar no sucesso da operação. Então, a pergunta é essa, né? Como é que a equipe consegue ter um mapa do corpo com uma clareza milimétrica antes mesmo de começar tudo? A resposta está num planejamento super meticuloso. É um verdadeiro arsenal de exames que entra em cena. A gente está falando de raio-x, tomografias, exames de sangue, enfim. Isso tudo cria um guia completo, visual e do funcionamento do corpo. Com esses dados na mão, o cirurgião planeja cada passo, define onde cortar e como proteger o que está saudável ao redor. É tipo ganhar a guerra na estratégia antes mesmo da primeira batalha. Beleza, cirurgia começou, agora o desafio muda. Como manter a concentração do cirurgião sem nenhuma interrupção? Porque cada olhadinha para o lado, por menor que seja, é um risco em potencial. E isso leva a gente para um quebra-cabeça bem interessante. Se falar atrapalha o foco, como é que a equipe se comunica? Sabe, a comunicação que é essencial para a cirurgia, como se pede o bisturi, por exemplo, bem na hora que precisa. A solução é incrível, de uma elegância e totalmente silenciosa. Em vez de palavras, a equipe usa uma linguagem própria. É quase uma dança de sinais com as mãos, com técnicas super precisas para passar os instrumentos. E esse sistema todo foi criado com um único objetivo: ganhar tempo e eliminar qualquer distração que possa tirar o cirurgião do foco. Olha só, essa é a chamada acontecendo, repara no gesto, o cirurgião faz um movimento de corte no ar. Esse é o sinal universal ali dentro, que quer dizer me passa o bisturi agora. É uma comunicação papum, instantânea, clara e sem uma única palavra. E aqui a resposta. O assistente saca o sinal na hora e já prepara o bisturi para entregar. E essa passagem do instrumento é tão importante quanto o pedido, viu? O foco total é em segurança e eficiência. A técnica em si é a chave de tudo. O cirurgião estica a mão, de palma para cima, mas sem tirar os olhos do paciente, de jeito nenhum. Aí, o assistente vai e coloca o instrumento com firmeza na mão dele. O segredo está todo no jeito que isso é feito. E aqui está o pulo do gato. Essa batidinha firme do instrumento na palma da mão é uma confirmação pelo tato. O cirurgião sente que recebeu a ferramenta certa. Isso permite que ele pegue com firmeza, sem precisar desviar o olhar nem por um milissegundo. O foco visual no paciente continua, 100%. Isso não é só técnica, gente. É uma coreografia pensada para a segurança máxima. Agora a gente vai tocar num dos maiores medos que todo mundo tem quando pensa em cirurgia. O risco de esquecerem alguma coisa lá dentro. Porque, falha humana acontece. E a cirurgia precisa encarar esse risco de frente, sem rodeios. E esse risco tem até nome técnico, gossipoma. É o termo usado para quando um objeto, tipo uma gaze ou uma compressa, é esquecido dentro do corpo. As consequências, claro, podem ser seríssimas. E é exatamente por isso que existe um sistema super rigoroso para isso não acontecer de jeito nenhum. Essa imagem aqui mostra bem o nível de seriedade da coisa. É o procedimento de contagem. Cada compressa usada é aberta, esticada e separada para garantir que a contagem visual seja perfeita, sem chance de erro. Nessa hora não existe eu acho ou deve ser. É precisão total. E o sistema é super metódico, e de propósito ele é redundante. Funciona assim. Primeiro, eles contam tudo antes de começar. Depois, durante a cirurgia, se entra alguma coisa nova, anota na conta. E o mais importante, antes de dar o último ponto, eles fazem uma contagem final. O número de coisas que sai tem que ser exatamente igual ao número que entrou, sem tirar nem pôr. Então vamos lá. Mapeamento preciso, comunicação silenciosa, contagem rigorosa.
Todos esses sistemas foram criados para diminuir a chance de erro, mas todos eles, no fim do dia, esbarram num problema que não tem como evitar. Todo mundo ali naquela sala é humano. E uma das fontes que a gente usou resume isso de um jeito perfeito, olha só. Descuidos e omissões são falhas comuns a todos os seres humanos e podem acontecer, inclusive com cirurgiões. E essa ideia é fundamental. A solução não pode ser só torcer para ninguém errar. A solução tem que ser um sistema que já parte do princípio de que os erros vão acontecer. E essa solução é o famoso checklist, a lista de checagem. Pode parecer uma coisa boba, simples demais, mas essa é a rede de segurança mais poderosa da medicina hoje em dia. É a defesa final contra a falha humana. E essa lista é muito mais do que só marcar um X numa caixinha. Ela força a equipe a parar em momentos-chave para confirmar tudo. Tipo, é o paciente certo? É o procedimento certo? Eles verificam se todos os exames de imagem estão ali, prontos. Discutem os passos mais arriscados antes de acontecerem. E, claro, oficializam a contagem das compressas. Ela cobre literalmente tudo, até o plano para a dor do paciente depois da cirurgia. E é aqui que está a grande sacada. O checklist não parte do princípio que as pessoas são perfeitas. Ele parte do princípio que são humanas. O objetivo, então, não é impedir um único erro, mas construir um sistema, uma rede de segurança tão forte que os erros que inevitavelmente vão acontecer sejam pegos antes que causem algum estrago. E tudo isso deixa a gente com uma reflexão final, né? A sala de cirurgia ensina uma lição poderosa. Quando a gente lida com algo muito complexo, a segurança não vem do talento de uma pessoa só, mas de sistemas simples, pensados e seguidos à risca. Aí a pergunta que fica é: se esses princípios funcionam para garantir a segurança numa situação de vida ou morte, onde mais na nossa vida a gente poderia aplicar isso, hein?